Então, Vanderlei, todo aquele choro, toda aquela lágrima, desde 2015, chegou esse tempo, Vanderlei. Obrigado por você continuar firme na visão, no propósito. Eu queria que você ministrasse para os irmãos aqui, antes da gente prosseguir as orações por São Paulo, tá bom? Amém, Ter. Eu que agradeço, né? Eu estava ouvindo aí os pastores, os líderes, falando das suas experiências, coisas maravilhosas, né? Fico feliz porque Deus está juntando o povo dele. E já que você falou, tem um longo período que a gente tem buscado conhecer. Meus irmãos, o que Deus tem colocado no coração da gente é o seguinte, falou, olha, não há a gente já sabe que não há novidade, não há nada novo debaixo da terra, porque a Escritura já nos fala sobre isso. Então, eu acho que o trabalho maior que nós devemos ter é de explorar as próprias Escrituras para entender qual é o plano de Deus e em qual etapa nós estamos desse plano. Porque Deus é o Senhor dos Exércitos. Um Senhor dos Exércitos, ele não trabalha sem ter plano. Ele não trabalha sem planejamento. Então, mais do que os nossos planejamentos locais, mais do que os nossos planejamentos ministeriais, há um planejamento do céu. Há um planejamento do próprio Deus que ele deixou nas Escrituras. E, buscando ao longo desses anos entender, eu cheguei à conclusão de que tudo acontece quando nós tentamos verificar como a igreja está. Vamos fazer um cartão, João? Tá. Como a igreja ela está, qual a situação da igreja, qual é a intervenção de Deus na igreja, para saber depois como a história da Terra vai dar continuidade. Ou seja, o que eu estou dizendo? Deus trabalha com a igreja e ele trabalha através da igreja. E, estudando tudo isso, pegando a história de Israel como uma figura muito atual, nós vamos ver que o povo de Deus, né, ele cresceu muito em certo tempo. Ali, depois de Jacó, suas tribos, sua família, as tribos, eles cresceram muito, chegaram a encher a terra. Êxodo capítulo 1 fala que Deus falou que aquele povo encheu a terra. Mas tem uma coisa, eles encheram a terra, mas eles estavam no Egito. Eles eram tribais. Era cada um lutando pela sua tribo. Era cada um olhando para a sua própria situação. Então, aquele povo cresceu, aquele povo tinha um grande número, mas aquele povo, ele estava debaixo de uma escravidão como povo. Eles eram tribais, eles lutavam simplesmente no Egito pela sobrevivência de cada um, pela sobrevivência do sistema de cada um, pela sobrevivência da estratégia de cada um, pela sobrevivência em termos de alimentação, em termos de cada um ter a sua tribo importante, ser importante. Mas Deus vem nesse tempo. Deus vem nesse tempo através de um homem chamado Moisés, o libertador. O que nós precisamos é de libertador, e esse libertador é Cristo. Nós precisamos entender Cristo como libertador, único. Não há outro. Não há nenhuma figura política, não há nada que possa nos libertar no seu próprio Cristo, uma intervenção dele. E ele vem no Egito, ele vem e leva uma mensagem através de Moisés, né, para esse povo. Moisés recebe com a companhia de Arão, e depois ele vai aos anciãos, aquelas pessoas que têm capacidade, estão disponíveis para entender a intervenção que Deus quer fazer no meio do povo dele, de libertação da igreja, para depois restaurar a terra. Há um caminho.
Há um plano da parte de Deus. E eu quero ler para os irmãos aqui, para não prolongar muito, que os irmãos já conhecem, Êxodo, capítulo 6, que, observando, esse é o período que nós estamos passando. Esse é o período que nós estamos passando e que é uma convocação dos céus, né? E que vai se intensificar muito esse chamado de Deus, quebrantando os líderes de tribos, quebrantando a sua liderança, para gemer e buscar unicamente a face de Deus. Então, o Êxodo, capítulo 6, versículo 1, está dizendo assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. É por mão poderosa de Deus. Nós não podemos sair dessa situação se não for pela mão poderosa de Deus. Nós temos muita coisa para fazer, mas nós precisamos primeiro ser libertos como povo. E é somente pela mão poderosa de Deus. Então nós temos que olhar agora para esta mão que está sobre nós. E é essa mão que vai direcionar essa libertação para depois esse povo liberto poder restaurar uma terra, seja a terra do coração dele, da família, do bairro, da cidade, da nação. Isso serve para tudo. Então, no versículo 2, ele diz assim: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. A igreja precisa entender, seja na cidade ou no Brasil, que ele é o Senhor, não há outro. A estratégia vem dele. Primeiro eu preciso reconhecer o Senhor, para depois ter a estratégia do Senhor. A igreja não pode ter o Egito e nem a sobrevivência como Senhor, nem o próprio crescimento, nem a própria alimentação, nem o próprio dinheiro, nem o próprio recurso, nenhum outro tipo de Senhor sobre ela. A igreja precisa ser levada a isso coletivamente. E Deus sabe fazer isso. Como? Ele continua dizendo: E eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. A igreja precisa aprofundar em conhecer Deus como o único Senhor, como aquele que é o que fez a aliança, como aquele que fez frutificar, multiplicar, encher a terra. A igreja só foi possível fazer isso porque a fonte era Deus. Ele é o Senhor, ele é a origem dessas coisas, ele é que fez essas coisas. Então, ele continua dizendo: E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Queremos sair da peregrinação da cidade de São Paulo, ser só peregrinos para ser proprietários? O que nós precisamos fazer? Exatamente isso que ele está dizendo. Deus é o Senhor da cidade de São Paulo, mas ele primeiro tem que ser Senhor da igreja de São Paulo. Ele tem que achar lugar, ouvidos e corações dos líderes para que ele possa, com a aliança que ele fez em Cristo, agora no Novo Testamento, ele possa intervir, primeiro libertar a igreja da mão do faraó e da mão da corrupção, da mão do cativeiro do faraó. E aí, sim, nós poderemos começar a ouvir as estratégias do próprio Deus. E ele continua dizendo: olha, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Nós temos gemido. A igreja tem gemido, sim, parte da igreja tem gemido. E isso é Deus que está provocando esse gemido no nosso espírito. Deus está provocando na igreja um gemido. Nós temos que ouvir esse gemido. Nós temos que dar atenção a esse gemido, porque está chegando a hora da libertação.
Mas nós precisamos de estar atentos para seguir os passos que ele já estabeleceu. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Olha, ele nunca repetiu tanto. Sabe por quê? Porque aquele povo não tinha Deus como Senhor. Eles achavam que tinha, mas não tinha. Eles não eram um povo exclusivo de um Senhor. Mas importava para eles, infelizmente, era a comida do Egito, era a estratégia do Egito, era a sobrevivência no Egito. Mas eles estavam crescendo, mas não eram canais de transformação. Por que que não? Porque eles não tinham Deus como um único Senhor. Deus não era Senhor do povo, ele podia até ser Senhor de uma tribo, de uma família, mas o povo coletivamente precisava de aprender isso. Nós precisamos coletivamente como povo. Nós temos que ter um único Senhor para sermos povo exclusivo desse Senhor. Não tem como ser povo exclusivo tendo Faraó e Deus. Não há como fazer isso. Então diz a eles, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. É ele que vai tirar. Não é nossa estratégia. Não é porque nós fazemos muitas atividades. Não, tudo isso é importante. Mas fundamental é Deus nos tirar de debaixo da mão do faraó. É Deus nos libertar, para nós podermos pregar a libertação e ser testemunhos de libertação para os cativos. Então, ele diz, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Isso tudo é espiritual, primeiramente. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Quer dizer, então, que eles não eram? E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. O motivo do nosso cativeiro é nós chegarmos à conclusão que ele é o Senhor. Nós somos um exército e temos um Senhor, não temos outros. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou-la daria por herança. Eu, o Senhor. Então ele repete aqui, na verdade, a terra de São Paulo e todo o Brasil e todas as cidades já foram dadas. Salmos capítulo 2 diz, pede-me, eu te darei as nações. Jesus pediu e Deus já deu. Ali na cruz, quando ele morreu, ressuscitou, foi entronizado, as nações foram dadas para ele. O governo foi dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele quer dar. Ele quer dar. Mas nós precisamos nos posicionar e entender a forma como ele dá. Então, ele continua, deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Então, nós estamos vivendo um tempo em que alguns estão ouvindo, estão se dobrando, estão voltando, se arrependendo pelo coletivo. E nós temos uns que, por causa da ânsia, e por causa da dura servidão, e por causa da fonte que eles estão esperando, de onde virá essa libertação não vem de ente político, essa libertação não vem de estratégia humana, essa libertação nas regiões celestiais, ela vem do nosso Senhor. Aí ele liberta o povo. Aí quando esse povo é liberto, esse povo é levado para um lugar de adoração exclusiva ao Senhor. E ali é montado o tabernáculo. Ali as leis são renovadas para o povo. Ali a presença do Senhor, a glória dele desce. Ali o povo se torna um exército com
estandartes, eles se voltam todos para o tabernáculo. E ali eles só ouvem a trombeta. E ali eles marcham juntos. E ali eles ocupam os espaços. Ali Deus determina a bênção. Ali Deus envia os seus exércitos. Ali Deus remove os inimigos sem que nós tenhamos que colocar a mão neles, porque o Senhor faz isso. Ele desaloja os inimigos. Ele avisou aquele povo, tem lá povos mais inimigos mais fortes que vocês. Não interessa, nenhum deles é mais forte do que o nosso Deus. São mais fortes do que a gente. Mas quando nós estamos mesclados, nós estamos debaixo, estamos no acampamento de Deus, é Deus quem luta pelo povo dele. Nós precisamos disso. Nós temos lutado muito. Nós temos feito muito. Mas, na verdade, nós precisamos de parar. Ou então Deus já está nos parando, para a gente enxergar esse cenário. E enxergado esse cenário, nós temos que nos dobrar. Chamar o povo, aqueles que estão acordados, e falar, espera aí, o Senhor está nos chamando. Ele quer nos libertar. Ele quer fazer algo nessa terra, seja na cidade, seja na nação. Ele quer fazer algo, vamos dar ouvidos. Vamos parar, vamos ouvir. O que ele quer? Qual parte do plano ele está? Qual é a nossa... O que nós temos? O que nós temos para fazer? Nesse momento nós temos que gemer. Estamos gemendo. Estamos gemendo. E Deus já nos ouviu. Deus já ouviu o gemido. Mas ele agora aguarda o quê? Opa, peraí, ele é o Senhor. Voltemos para ele, voltemos. O povo de Deus tem que voltar para o seu Senhor. Volte para o Senhor. E uma vez que nós voltemos para o Senhor, ele diz que vai intervir. Ele vai intervir. E vai nos tirar da mão do faraó. E coisa incrível, meu irmão, é que o texto continua dizendo assim, nunca mais vocês verão esse faraó. E nem os seus exércitos. Nunca mais vocês verão. Porque a minha libertação, ela é plena, ela é completa. Oh, glória a Deus. Ela é completa. Então, para que procurar outro libertador? Para que buscar outra estratégia, meu irmão? Eu te pergunto, para quê? Não, vamos nos arrepender, vamos voltar, vamos gemer, vamos reconhecer que ele é o Senhor. Vamos ser tribo do acampamento dele, não uma tribo isolada. Para quê? Não adianta nós libertarmos 10 se tem 100 entrando para o cativeiro. Não, nós precisamos de libertação plena, completa. E nós temos que abrir mão do nosso orgulho tribal. Nós temos que abrir mão do nosso orgulho como líder tribal e falar, não, nós temos um líder maior. E o nosso líder maior, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele tem um plano. Vamos nos submeter ao plano dele. Vamos ouvir a voz dele, vamos ouvir a trombeta tocando, e ela está tocando. A trombeta está tocando, ele está convocando o povo dele para sair da posição de povo para povo exclusivo, para ser o exército dele. Mas ele precisa nos ensinar, nos adestrar, nos capacitar, transformar nosso coração, não só individual, mas coletivo. O que Deus está querendo saber é o seguinte, quem vai dar ouvidos? Então, esse é um tempo, né, em que Deus está nos fazendo gemer, tocando a trombeta, e ele está aguardando que o povo, que a liderança, que as tribos abram mão dos seus estandartes por causa do estandarte do arraial do Pai, o arraial do Senhor dos Senhores. E aí, meus irmãos, a glória vai descer. Essa glória descendo é o avivamento que nós estamos procurando. Avivamento é Deus no meio do povo dele. E a partir do povo dele ele trabalha. Mas sem Deus no meio, oh Jesus, nós não temos chance nenhuma. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Eu vou orar, não quero prolongar, mas está muito claro, sabe, meu irmão, para mim agora, está muito claro dos passos. Está muito claro.
O que nós não temos ainda é ouvidos abertos para poder obedecer, ouvir e obedecer e nos submeter. O tempo agora não é do homem fazer, o tempo do homem agora é dobrar a sua serviço. O tempo do homem agora é reconhecer e deixar o papai trabalhar. E deixar o pai trabalhar em nós e no meio do nosso povo. E Deus limpar, lavar, purificar. Pai, nós estamos aqui. Se o Senhor tiver que nos levar ainda a gemidos mais intensos, que seja feito. Mas não vamos seguir nenhuma estratégia, nós não vamos seguir, Pai, nenhuma forma humana de libertação. Sabe por quê, Deus? Porque amanhã nós voltamos para o cativeiro. Essa é a certeza que nós temos. Nós queremos a tua intervenção, nós queremos obedecer a tua palavra, o plano que o Senhor já fez. Nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor. Pai, nos dá um coração para obedecer. Fala conosco no íntimo, fala, Pai. Apocalipse diz que o Senhor, ó Deus, como sumo sacerdote, o Senhor tem as estrelas nas tuas mãos, os castiçais, o Senhor gira em torno deles, que são as igrejas, e os seus mensageiros em cada igreja. O Senhor tem, Pai, na mão. O Senhor tem acesso ao coração desses homens e mulheres. Nos perdoa pela dureza de coração. Nos perdoa porque a sobrevivência, mesmo que em meio ao cativeiro, ela tem sido mais importante do que ouvir a tua voz. Do que cumprir o teu plano e o teu propósito que o Senhor já determinou, Deus. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia do teu povo, da tua igreja. Senhor, nós oramos pelo povo lá fora, e é verdade, temos que continuar orando, buscando, pregando, temos. Mas, Senhor, vamos fazer isso muito melhor com a tua presença. Vamos fazer isso muito melhor, guiados e direcionados pelo teu Espírito. Porque é lá no deserto, é lá no meio do acampamento do Senhor que tem nuvem, tem coluna de fogo. É lá que o Senhor nos organiza para as batalhas. É lá, Senhor, mediante essa administração do Senhor, ó Pai, que nós temos direcionamento para onde ir e o que fazer. É lá, Senhor, que a Jericó pode ser destruída com a entrada desse povo debaixo do senhorio do Senhor. Pai, faz isso conosco, Deus. Nos dá este coração, nos dá esse entendimento, nos dá esta visão. Por que nós temos divisão, Pai? Porque nós temos dupla visão, duas visões. Uma nossa e o Senhor tem a do Senhor. Nós queremos nesta manhã nos submeter, nos colocar à disposição de receber a única visão que nos liberta. É a visão do Senhor. É a vontade do Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus ensinou a única oração que devemos fazer. Venha o teu reino. Que o teu governo seja único. Que o Senhor seja o Senhor. E assim será feita a tua vontade. Assim seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Não há outra maneira da sua vontade ser feita na terra como no céu, a não ser nos submetendo ao governo e ao teu reino, ouvindo as tuas diretrizes. Ajuda a igreja brasileira, Deus. Ajuda o teu povo que é grande, mas é tão desorientado, tão perdido. Ajuda, Senhor. Fala aos corações. Chega de edificar reinos próprios. Chega de dizer que é governante de uma igreja que ninguém gerou a não ser o Senhor. Não há outra fonte, por isso que o Senhor falou Pai Nosso. Pai no original quer dizer fonte de tudo, o que deu origem. Nós queremos reconhecer, Senhor, a nossa rebeldia. Nós queremos reconhecer a nossa desobediência coletiva. Nós queremos reconhecer que nós só vemos na Bíblia aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós.
O crescimento tem nos colocado em rota de colisão com o Senhor, porque crescimento fora da direção do Senhor não é crescimento conforme o Senhor determinou. Pai, o crescimento ele é resultado da frutificação. Fruto demora, fruto tem processo, fruto tem trabalho, fruto tem gestação. Meu Deus, nos ajuda a voltar. Nos ajuda a voltar porque nós perdemos o caminho. Nós perdemos o Senhor e por isso nós perdemos o caminho. Por isso nos desespera. Por isso nós temos que idolatrar homens. Por isso que nós temos que idolatrar estratégias. Por isso nós temos que idolatrar tantas outras coisas, porque nós perdemos o Senhor. Nós fizemos como Adão, saímos da presença do Senhor. Pai, abre de novo a porta da tua presença. Nos deixa entrar novamente para a presença do Senhor, ó Deus. Nos deixa participar dos teus planos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Abre, Senhor, a porta, meu Deus. Nós queremos fazer, ó Pai, como Davi fez no Salmos 24, reconhecendo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Nós queremos abrir os portais eternos para que entre o Rei da Glória, mas é de verdade, é consciente, é nesse cenário e contexto que nós estamos falando aqui. Nós queremos conscientemente abrir os portais. Queremos abrir os portais físicos, espirituais, ó Deus, para que entre o Rei, o único Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, como diz a tua palavra no Salmos 24. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. É esse Senhor que está chamando a igreja brasileira. É esse Senhor dos exércitos que está convocando um povo exclusivo. Um povo que vai abrir mão da sobrevivência. Um povo que vai abrir mão, ó Deus, desse mundo egípcio. E que deseja mais do que tudo ficar livre do cativeiro de Faraó. Senhor, em nome de Jesus, contempla, Senhor. O Senhor tem homens e mulheres não só aqui, mas em toda a terra. O Senhor tem homens e mulheres gemendo, Deus. Consciente, Senhor, de que nós somos povo do Senhor, mas o Senhor nós colocamos para fora do povo, para fora do meio do povo. Volta, Senhor. Primeiro nós nos voltamos para o Senhor e permitimos o Senhor entrar. Estabelece o teu tabernáculo, a tua presença, a tua vontade, o teu altar, o teu trono de governo. E nos governa. Nos governa, Senhor. Nos governa. Desce com o teu trono, com a tua presença e governa a igreja brasileira. Dá ordens ao teu exército. Dá ordem ao teu povo, Deus. Toca a trombeta, Senhor. E muda a nossa situação, muda o nosso cativeiro. Remove o nosso cativeiro, Senhor. E nos leva, Pai, para esse lugar de total dependência do Senhor. Nos leva novamente a conhecer as tuas escrituras segundo o Senhor mesmo estabeleceu, não da nossa maneira. Faz como Moisés, Deus. Repete as tuas instruções, porque nós ainda não aprendemos. Nos ensina, Senhor, nos ensina como povo. Coloca regulamento sobre nós. Limita a nossa ação, Deus. E nos faz povo teu. Nos faz povo teu, Senhor. E aí a terra chamada Brasil vai mudar, Senhor. Aí, Senhor, nós vamos ver a tua mão poderosa intervindo no Brasil. Aí nós vamos ver o faraó cair. Aí nós vamos ver o mar vir sobre todos os exércitos. Toda a estrutura maligna. Aí nós vamos ver, Pai, todo ensinamento que não procede de ti cair. Porque não é porque o povo do Senhor é forte, é porque nós temos um Deus que é forte. Nós temos um Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Aí o Senhor tem legalidade, porque a oração do teu povo dá legalidade para o teu agir. Quando essa oração, ela é, Pai,
pautada segundo os teus princípios, e ela é alinhada no coração, é alinhada na intenção. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos aguardando, nós estamos pedindo, nós estamos clamando, nós estamos, Senhor, te chamando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a dobrar, ó Pai, os nossos joelhos. Nos ajuda muito mais do que isso, a inclinar os nossos corações para o Senhor. É disso que, Senhor, nós precisamos. É disso, Deus. Pai, mas nós te agradecemos porque o Senhor tem colocado esse gemido em nossos corações. Nós te agradecemos porque, Senhor, o Senhor tem nos mostrado. Mas agora, Deus, nós queremos permanecer nesse compromisso com o Senhor. Fortalece os meus irmãos, as minhas irmãs. Fortalece aqueles que o Senhor tem levantado em toda a terra. Renova o ânimo. Pai, não tem nada perdido, pelo contrário. O Senhor está no controle. O Senhor, ó Deus, só está tratando conosco. O faraó pode fazer o que quiser lá fora. A hora que chegar o ponto certo, o Senhor vai falar assim, agora o meu povo me entendeu. Agora é hora, faraó, de tratar contigo. Ah, Deus, trata o Senhor com o faraó. Trata o Senhor com essas situações. Quanto a nós queremos nos conectar com o Senhor. Ouvir a tua voz. Seguir a tua direção. É isso, Pai, que nós queremos nesta manhã. Alinha a tua liderança. Dai-nos, Pai, ouvidos para ouvir e um coração para obedecer. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria só fechar aqui uma coisa nessa palavra. Daí a importância da Páscoa, né, Vanderlei? Desse ano, né, Vanderlei? Que simboliza exatamente essa palavra que o nosso irmão Vanderlei colocou aqui, esse processo de libertação. Por isso que a Páscoa, que foi exatamente a primeira Páscoa, foi exatamente para isso. Deus convocou as famílias, convocou o seu povo, porque tinha chegado a hora. Eles clamaram, eles choraram, eles reconheceram ali que próprio Deus mostrou. Então, eu queria só reforçar a importância de nós nos mobilizarmos após esse encontro aqui para a preparação da Páscoa 2025. Tá bom? É só esse detalhe, não é isso, Vanderlei? É verdade. Agora, nós estamos gemendo, Deus está nos levando a buscá-lo intensamente, porque na Páscoa é onde a força dos primogênitos dos egípcios, a força é tirada. A facada, eu estou dizendo dessa maneira para a gente entender, a facada final de Deus, o ato libertário final de Deus é na Páscoa. É onde ele passa e ali ele faz separação. Ali é onde ele começa, termina a destruição completa, a separação completa do povo dele e a destruição das forças que prendem o povo dele. E o povo sai coletivamente e sai com riquezas. E esse povo sai para um propósito de ocupação da terra que ele era peregrino. Não, ele vai passar a ser proprietário. Então, há um processo que a gente precisa segui-lo, há um plano já feito por Deus. O nosso papel é ouvir e obedecer. Amém. Obrigado, Vanderlei. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos declarar o nosso amém coletivo